na festa dos apóstolos Simão e Judas, dia de São Judas Tadeu. Queridos amigos, partilho com vocês a meditação do Evangelho deste dia e agradeço de coração pela sua bondade, generosidade e delicadeza em estar conosco todos os dias, acompanhando nossas reflexões, rezando uns pelos outros, na certeza de que com a palavra de Deus nós conduzimos melhor o nosso existir. Neste dia de São Judas Tadeu, nós queremos rezar o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 12 a 19. Lucas 6, 12 a 19. Neste episódio, Jesus primeiramente sobe a montanha para rezar e passa a noite inteira em oração ao Pai. Este primeiro versículo, esse primeiro trechinho, já nos mostra como era a intimidade que Jesus tinha com o Pai. A intimidade dele inspira-nos em nossa oração. Não significa orações prolongadas, falatórios, não é isso, mas sim intimidade. Estar na presença, vigiar, orar e vigiar, como depois vamos escutar noutra passagem. E esta oração na montanha, é muito importante isso, porque a montanha, na tradição bíblica, é sempre o lugar da proximidade com Deus. Depois de ter rezado, ele desce e escolhe entre os seus discípulos 12. Ele chama, ele escolhe e ele envia. Ele chama esses 12 como o novo povo de Deus, aqueles e aquelas não mais preparados, mas sim mais disponíveis. Ele chama por primeiro Pedro, era Simão, dá o nome de Pedro, e chama nesta listagem também o nosso querido São Judas. Essa listagem não acaba com esses 12, até porque o 12 não é número matemático apenas. O número 12 significa que todos são chamados. Começou com os 12 primeiros como boa semente. Como dizia na parábola da semente, do semeador, uns deram 30, outros 60, outros 100 por um. Esses, os primeiros, deram 100 por um. Graças à pregação deles, foi possível que a fé chegasse até nós. E é interessante que o chamado e a escolha são sempre iniciativas de Deus. Repito, ele não chamou os mais preparados, e sim os mais disponíveis. E assim como ele chamou aos primeiros, ele continua chamando a todos nós. Chamando e enviando. Porque quando eles descem da montanha, diante deles está uma multidão, tem os outros discípulos, e esses vieram para escutar Jesus e para serem curados de suas doenças. É o que o texto diz. Então, a missão, o chamado, o serviço ao Evangelho não é para consumo próprio, não é para nos sentirmos melhores do que os outros. O chamado é privilégio, sim, mas é compromisso. Ele nos chamou, ele nos escolheu e agora está nos enviando. Enviando para curar. Inclusive, esta palavra, este verbo curar, aparece 3 vezes no texto. É muito significativo isso, porque diz que os que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. E o texto termina dizendo que eles, de uma forma muito bonita, queriam tocar em Jesus, porque de Jesus saiu uma força que curava. Esse toque da multidão é o desejo que temos de permanecer, de estar, de ficar com Jesus. Veja que o texto começa na oração e termina na ação.
A vida de Jesus sempre foi assim: oração e ação. A nossa vida de discípulos também precisa ser assim. Só a oração acabamos nos isolando, nos fechando e não cumprindo o mandato missionário de ir ao encontro dos irmãos e das irmãs. Se só trabalhamos, acabaremos por fim desgastados, infelizes, frustrados, sem ter a certeza de que aquele chamado e aquele envio se concretizou. Por isso, esse equilíbrio bonito, essas duas sandálias que nós, discípulos e discípulas, precisamos calçar todos os dias. Oração e ação, ação e oração. Esses dois pulmões com os quais nós renovamos, enchemos o nosso coração do sopro do Espírito que renova a face da terra. Por isso, meus amigos, você e eu, todos nós, o Senhor continua chamando. Ele já nos escolheu no batismo e agora está nos enviando. A quem iremos? Talvez seja na nossa rua, no nosso trabalho, onde estamos atuando como ministros e ministras, como lideranças, como coordenações, seja no trabalho que exercemos como profissão, o Senhor chama e o Senhor envia. É aí que somos missionários. Nunca podemos esquecer dessa realidade. Mas antes de tomar decisões importantes, precisamos fazer como Jesus: rezar, orar muito, orar intensamente com o coração para acolher e atender com discernimento à vontade do Senhor. Essa vontade de tocar em Jesus, porque dele saiu uma força que curava, essa força de curar está nas nossas obras, na caridade e no amor com que vivenciamos cada dia de nossa vida. Então, ao tocar as realidades, as pessoas, as comunidades, sejamos nós também a levarmos esta força que cura as feridas, que cura as divisões, que cura todas as situações que precisam do bálsamo da graça divina. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até amanhã, se assim o bom Deus nos permitir.